Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nossa primeira aula da semana, depois do nosso período de descanso aí, né? Depois desse período de repouso que tivemos, agora estamos aqui, né? Muito feliz de estar aqui com todos vocês, tá? Mais um dia iniciando, mais uma vez iniciando aqui a nossa aula, certo, pessoal? Vamos agora dar início à nossa aula de gramática. Como sabem, a nossa primeira aula da semana é uma aula de gramática e vamos continuar falando sobre o capítulo 4 do nosso livro. Temos muita coisa para ver. Hoje vamos falar sobre as interjeições e sobre a negação, seguido também de algumas atividades e algumas anotações, tá bom? Então, pessoal, vamos já começar. Peço que vocês abram seus livros de gramática, o livro fino de gramática, e vocês abrir-lo, né, na realidade, cadê? Na página 72, tá bom? Página 72 do livro de gramática. Vocês abrirão agora. Enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês na página 72, eu vou aproveitar o ensejo para colocar o cabeçalho da escola, para que assim possamos continuar a nossa aula. Tá bom? Página 72 do livro de gramática. Pronto, pessoal. Eu presumo que vocês já devem ter aberto. Eu vou compartilhar com vocês agora aqui a minha tela, o livro, né? Então, aqui está o livro de vocês. O livro de vocês tem isso daí, tá bom? Pronto, vamos começar realizando a leitura, como a gente sempre faz, a explicação sobre o assunto, tá bom? E em seguida a gente vai passar, eu vou explicar para vocês usando as minhas palavras, tá bom? Pronto. Chamamos de interjeições as palavras que empregamos como frase de situação para chamar a atenção de alguém, geralmente para iniciar uma conversa ou como respostas curtas enquanto ela acontece, como olá, seu, ei, hen, a. As formas oi e olá podem ser empregadas nas duas situações, dependendo da entonação, claro. Representar sons não linguísticos, como pô, pá, zum, vapt-vupt. Essas interjeições são chamadas também de onomatopeias. E expressar também estados emocionais, como admiração, surpresa, desalento, etc., como caramba, epa, ui, ou ufa, oba. Essas são algumas das funções da interjeição. Tá, pessoal? Elas podem servir aí para chamar a atenção de alguém, elas podem representar sons não linguísticos, tá? E também expressar estados emocionais. Aqui temos a classificação tradicional das frases. A gente não falou sobre a classificação das frases, tá bom? Interrogativa, declarativa, etc. Mas antes de a gente chegar nessa parte aqui, vamos primeiro colocar uma breve anotação sobre as interjeições, tá bom? É um assunto muito fácil, como vocês puderam ver, pessoal. Tá? As interjeições, elas têm uma única função. Deixa eu colocar aqui.
Pronto, pessoal. Realizei aqui algumas classificações de interjeições, como vocês puderam ver aí. Temos aí interjeições de surpresa, interjeições de animação e interjeições de dor, tá bom? Cada um aí expressando um tipo de sentimento breve, ok? Pronto. Muito bem, pessoal. Então, quanto às interjeições, estamos ok. Só para resumir aqui, as interjeições são palavras que podemos usar para substituir, para representar sentimentos, tá bom? Sentimentos de animação, sentimentos de surpresa, de dor, de felicidade, de gratidão e etc. Pronto. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai para a classificação das frases, tá bom? Classificações. Não tem muito a ver com as interjeições, tá, gente? Não tem muito a ver. Mas lembra que na última aula, antes da gente entrar no nosso final de semana aí, vocês lembram que a gente estudou sobre as frases, não foi? A gente falou sobre a diferença da frase, a frase incompleta, a frase nominal, a frase verbal, a frase completa, enfim. Falamos sobre todos os tipos de frases, só que não chegamos a classificá-las. E agora, nessa aula, nós realizaremos aqui as classificações frasais. Ou seja, como é que nós podemos classificar as frases, tá bom? Elas são classificadas, pessoal, em 5 categorias. A gente tem aí frases declarativas, frases interrogativas, frases exclamativas, frases optativas, e por último, frase declarativa, interrogativa e frases imperativas. Bom, são 5 categorias. Dependendo do que ela expressar, ela vai ser classificada em uma dessas categorias aí, tá bom? Depende do tipo de emoção que ela expressa. Por exemplo, as frases declarativas, tá? Elas indicam afirmações, tá bom? Afirmações ou declarações, fatos, tá bom? Por exemplo, eu estou com fome, isso é um fato, isso é uma afirmação, tá bom? Então, nesse caso aí, a gente pode classificá-la como declarativa. As frases interrogativas, elas indicam perguntas, tá bom? Perguntas e dúvidas. As frases interrogativas sempre terminam com ponto de interrogação, ok? Frases interrogativas sempre terminam com ponto de interrogação, beleza? Frases declarativas ou afirmativas sempre terminam com ponto final. Tá? Não esqueçam aí, todas as vezes que vocês forem usar uma frase declarativa, ela tem que acabar com ponto final. Todas as vezes que vocês forem formar uma frase declarativa interrogativa, vocês precisam também utilizar o ponto final. Ok? Frases exclamativas, tá bom? Nesse caso, pessoal, as frases exclamativas, elas indicam emoções, tá bom? Elas indicam um tipo de
emoção. E normalmente elas dão uma ênfase na frase, elas aumentam a intensidade da frase, tá bom? Quando, por exemplo, quando você quer gritar, né? Quando você quer dizer algo com mais emoção, aí você fala, por exemplo, você foi ao parque, aí você diz todo animado, sim, eu fui sim, tá? Então, nesse caso aqui, é uma frase exclamativa, porque você está utilizando aqui ênfase, como se fosse eu fui sim, com certeza, sabe? Expressão é emoção, tá bom? Olha, olha. Expressando uma emoção, tá bom? Então, as frases exclamativas, elas expressam emoções, elas expressam uma intensidade na fala. É diferente de eu falar. Preste atenção aqui, ó. Você foi ao parque? Sim, eu fui. E olha, compare essas duas aqui. Peraí, tá? Você foi ao parque? Sim, eu fui sim. Agora, olha essa aqui. Você foi ao parque? Sim, eu fui sim. Qual é a diferença que vocês conseguem encontrar aí? Nas duas. Entre essa aqui que acaba com um ponto final e essa aqui que acaba com um ponto de exclamação. A diferença, pessoal, é que essa aqui que acaba com um ponto final, ela tá meio morta, né? Ah, sim, eu fui, como se tipo, fui, gostei. Agora, quando a gente usa isso aqui, esse ponto de exclamação, a gente tá dando uma ênfase maior. Como foi? Inclusive, guarda lá depois você bota. Para não perder. Oi? É isso aí. Mas guarda para você não perder. Para você não perder. Bom, então, como eu estava falando aqui, pessoal, a diferença é que essa daqui, quando a gente utiliza esse ponto de exclamação, a gente está dando uma ênfase, né? Como se, sim, eu fui, com certeza, sabe? Então, está enfatizando o fato dele ter ido. É por isso que a gente chama aí de frase exclamativa, tá bom? Porque ela indica aí uma exclamação, indica, sabe, um sentimento de emoção, beleza? Pronto, muito bom. Aí a gente tem agora frases, lembrando que essa aqui também sempre acaba com ponto de exclamação, tá? Sempre acabam com ponto de exclamação. Ok? Agora a gente vai para as frases optativas. As frases optativas, pessoal, elas indicam desejos, tá? Desejos, expectativas, tá bom? Quando você quer desejar alguma coisa para alguém, por exemplo, eu quero que você, eu quero que você passe de ano, passe de ano. Pronto. Eu quero que você passe de ano. Eu desejo que você alcance seus objetivos, tá? Bom, então, as frases optativas, elas expressam desejos, tá? Quando você está desejoso de alguma coisa, desejando alguma coisa para alguma pessoa. Então, as frases optativas, elas têm essa função, elas servem para expressar os desejos sobre alguma coisa para alguém, tá bom? Pronto, muito bem. Essas aqui, elas podem acabar com ponto final ou ponto de exclamação, tá bom?
Pronto. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para as frases imperativas. As frases imperativas, pessoal. Ok. As frases imperativas, pessoal, elas servem para dar ordens, tá bom? Elas podem dar ordens. As imperativas, elas têm essa única função que é dar um comando, indicar ordem, indica um comando ou uma ordem, tá bom? Por exemplo, sumo, né? Sumo, vai embora, tá? Então, estou indicando aí uma ordem, beleza? Então, essas aí, elas sempre acabam com ponto de exclamação, beleza? Por ser uma ordem, pessoal, elas sempre precisam acabar com o ponto de exclamação, tá bom? É obrigatório, beleza? Sempre tem que ter aí um ponto de exclamação para finalizar esse tipo de frase, beleza? Então, sempre ponto de exclamação. Suma, vai embora, etc. Beleza? Muito bem, pessoal. Ok. Agora que vocês já entenderam, muito bem. Agora a gente vai passar para a parte da negação. Vamos falar sobre a negação. O que é a negação? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nosso livro. Pronto. As frases podem ser classificadas também quanto à polaridade, que pode ser afirmativa ou negativa. A negação mais comum se dá pela palavra não, mas existem várias formas de se produzirem frases de polaridade negativa. Frases negativas, pessoal, de polaridade negativa, são aquelas onde você nega alguma coisa, você diz não, tá? Eu não gosto, não faço, eu não sei, ele não gosta, ninguém sabe, enfim. Qualquer frase que tenha um tom negativo, tá? Ela é uma frase negativa, beleza? Aí a gente tem aí um exemplo. Não sei quantas horas passaremos na estrada, nem ela sabe qual sítio quer conhecer primeiro. Ninguém falou nada sobre nossa viagem à Serra da Capivara. Nada me fará desistir desse passeio. Nunca visitei o Piauí. Este mês a quantidade de chuvas foi anormal na Caatinga. Tanto esforço resultou inútil. É desnecessário levar muita roupa para o parque. Então, todas essas daí, mesmo que não tenham, pessoal, a palavra não, tá bom? O advérbio não, elas estão negando de alguma forma alguma coisa. Portanto, são frases negativas, ok? Muito bem. Ao contrário da língua inglesa, por exemplo, o português permite uma negação. Nossa língua são comuns construções como não havia ninguém, etc. Algumas frases de polaridade negativa são utilizadas como declarações indiretas, são as litotes. Pronto. Essa parte da negação aí, pessoal, vocês já sabem, tá? Não é uma coisa nova para vocês. Vocês já dominam essa negação em português, portanto, a gente vai passar aqui para a parte do texto, que é a nossa última parte, antes de entrarmos aí na nossa atividade. Tá bom? Vou colocar aqui. Vamos indicar aí a definição de texto e em seguida finalizar a nossa aula. 6.
Pronto, pessoal. Então, os textos são a combinação de frases que juntas compõem um todo. O texto apresenta todas as informações necessárias para realizar a interpretação textual e a exercer a comunicação entre falante e leitor. Então, o texto, pessoal, ele é extremamente necessário para que haja a comunicação entre o falante e o leitor. Tá bom, pessoal? Muito bem, gente. Por aqui vamos ficar. Na próxima aula, a gente vai continuar falando aí sobre as atividades agora, tá bom? Finalizamos aqui essa primeira parte, temos agora algumas atividades aí sobre o que nós estudamos, tá bom? Desde a página 74 até a página aí 82, tá bom? Então, próxima aula a gente vai responder todas essas atividades aí e finalizarmos o nosso capítulo 4 e iniciarmos o capítulo 5, pois ainda temos muita coisa para ver ainda nesse semestre aqui. Beleza, gente? Então, ó, ficamos por aqui. Passem todas essas informações para o caderno de vocês, beleza? É de suma importância que vocês tenham tudo isso copiado, pois tudo que eu coloquei, todas as anotações que eu coloquei aqui, elas são importantes e resumem tudo que a gente estudou, tá bom? Quando vocês tiverem esquecido alguma coisa, vocês podem consultar essas anotações e vocês vão ter uma breve refrescamento de memória, né? Para lembrar vocês aí do tudo que a gente estudou. Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui. Tenham uma ótima semana, beleza? Qualquer dúvida, lembre-se que estamos à disposição de vocês no Class App. Deixar um amigo meu dar um choque para vocês e em seguida eu vou deixar em 1 minuto para vocês copiarem. Tá bom? Um tchau aí para eles. Ó. Já o sétimo ano. Diga mais alguma coisa para eles aí. Ano que vem eu vou estar aí com vocês. Diga aí. Exatamente. Tá bom, gente. Pronto. Obrigado, João. Pronto. Então, finalizar agora. Olha, outro professor aqui, ó. Dá um tchau aí, professor, para a gente finalizar aí. Então, pessoal, até a próxima aula. Qualquer dúvida, disposição lá no Class App. Não esqueçam de passar todas essas informações para o caderno de vocês, tá bom? Todo esse resumo aqui de todas as anotações, tá bom? Qualquer dúvida, disposição no Class App. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal.